Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Murilo agora está na mira do Napoli da Itália. Ele vai sair nessa janela? Eu vou te contar os detalhes. E as situações de Gabriel Moscardo, Matias Rojas e Gustavo Mosquito. Quando que eles voltam? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Na capa do Corriere dello Sport, publicação italiana, estava o zagueiro Murilo, jovem revelação do Corinthians, que está assombrando pela sua qualidade técnica e que está realmente na mira dos europeus. A Fiorentina já fez uma proposta de 12 milhões de euros, rejeitada pelo Corinthians inicialmente. O Timão definiu que o valor para a saída do Murilo é de 20 milhões de euros. Um valor considerável para um zagueiro, mas ainda assim extremamente valorizado pela idade que ele tem, pelo que ele vem se destacando, titular da equipe profissional e com muito mercado. Pela capacidade técnica que ele tem, pelos lançamentos, perna esquerda, o zagueiro canhoto. O Murilo é a nova joia do Corinthians, que vai fazer o clube fazer muito dinheiro com ele, porque o Corinthians detém 80% dos seus direitos. O Corinthians sinalizou ao mercado que quer 20 milhões de euros pelo jogador. Isso significa que o Murilo só sai por 20 milhões de euros? Não. Isso mostra um posicionamento do clube para que o jogador não saia por um valor abaixo de mercado, para que os clubes do exterior entendam que esse valor é o pedido e aí você consiga negociar às vezes por um pouco menos. É uma sinalização ao mercado do que vale o seu jogador e de como o mercado pode abordar o clube para contratar esse atleta. É isso que faz o clube ao sinalizar que Murilo vale 20 milhões de euros. Esse valor estava na capa, na manchete de capa do Corriere dello Sport, que o Napoli precisa de 20 milhões de euros para contratar esse jogador. Ele já está sabendo, obviamente, né, dessa proposta, desse interesse. Na verdade, a proposta não chegou, desse interesse do Napoli. E com isso, o Corinthians agora entende ou sabe que os italianos que querem muito contar com o futebol do Murilo precisam chegar nesse valor. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a primeira proposta da Fiorentina tinha sido em 8, a segunda em 12. Se o Napoli chegar em 15, eu acho difícil o Corinthians segurar. Mesmo que o valor para saída dele seja 20. A gente está falando de 15 e aí 70, 80 milhões de reais por um zagueiro. Acho muito provável que isso aconteça. Mas por enquanto, a gente não tem nenhuma proposta efetiva de saída. Só que a janela de compra do Brasil ela já fechou. A de saída para esses mercados apenas no final de agosto. 31 de agosto, 1º de setembro para os grandes mercados. E olha que ainda tem alguns lá fechando na metade do mês de setembro, 15, 20 de setembro. Isso, Turquia, Arábia Saudita, mais final de setembro. Agora, os mercados principais, Itália, Inglaterra, Espanha, 31 de agosto ou 1º de setembro. Mais um tempinho aí para o torcedor ficar tendo calafrios com esse assédio, né, dos europeus em relação ao zagueiro Murilo. É a bola da vez, é o grande jogador que o Corinthians pode fazer negócio. O Duílio já falou que não quer negociar ninguém, que não queria negociar ninguém, que o Roger Guedes acabou saindo por uma vontade do próprio jogador, mas repetindo, né? Se chegar próximo de 20 milhões de euros, não vai ter o que fazer, porque foi um valor estipulado. Quando você joga lá em cima, vem o europeu e aí tem a vontade do atleta também, né? De jogar na Europa, daqui a pouco num clube interessante, disputar uma liga bacana, ganhar um salário maior e aí vem uma valorização interessante para o clube, muito difícil segurar. Esse é o cenário, esse é o contexto do que temos. Italianos interessados em Murilo e com valores que vão se aproximando dos 20 milhões de euros pedidos pelo Timão. Vamos falar das voltas, dos retornos de jogadores lesionados ou afastados por conta de problemas médicos, porque tem decisão daqui a pouquinho, dia 16 de agosto, contra o São Paulo no Morumbi. Corinthians tem a vantagem, 2-1 pela semifinal da Copa do Brasil, mas tem também para resolver a sua vida na Sul-Americana contra o Newell's Old Boys e também venceu por 2-1 o primeiro jogo, né? Tem o jogo da volta na Argentina e não vai ser moleza lá em Rosário. E tem o Campeonato Brasileiro, obviamente, para o Corinthians se preocupar. O Inter é o próximo desafio neste sábado. Tendência do Luxemburgo dar
titularidade para alguns jogadores que descansaram, né, como o Gil, Renato Augusto, Fábio Santos e tudo mais, mas também visando esse jogo da volta aí na Argentina contra o Newell's Old Boys. Mas tudo pensado também para o dia 16 contra o São Paulo. A questão é o seguinte, o Matias Rojas, por exemplo, ele ainda não tem condições de voltar. O Corinthians não detalhou a sua lesão, mas falou em trauma com entorse. E ele está participando das atividades e tudo mais, mas visivelmente está sendo preparado para o dia 16. Não sei se ele só vai entrar no dia 16. Pode ser que no dia 13 contra o Cuiabá pelo Brasileiro ele ganhe alguns minutos, mas a ideia é contar com ele dia 16, até porque com a ausência do Roger Guedes se tem internamente de que o Matias Rojas pode ser o novo protagonista, pode ser o cara para jogar mais próximo do Yuri e ele sim ser um cara de chegada, de qualidade técnica, de protagonismo, de gols, de assistências, de assumir mesmo essa função que o camisa 10, o ex-camisa 10, exercia no Corinthians. Não sei se com tantos gols, mas eu digo em termos de figura representativa. Então o Rojas está sendo esperado para esse jogo, até porque você perde a figura do Roger Guedes, você não pode abrir mão do Rojas, ele está sendo preparado para esse jogo. O Gustavo Mosquito não joga há 8 meses, mas foi liberado para 100% dos treinamentos, para participar de todas as atividades, e ele também está sendo preparado para o dia 16, pelo menos entre os relacionados. Muito difícil que ele volte antes, ele está começando a trabalhar com bola, com os treinamentos e tudo mais. Ele teve uma lesão grave no ligamento do joelho, né? Ficou todo esse tempo fora. Mas a partir de agora, o Mosquito pode ser uma peça importante para essa reta final de temporada. Não dá para contar com ele assim 100%. Nossa, vai um cara que vai ajudar contra o São Paulo, porque ele está voltando agora depois de muito tempo de inatividade. Então a tendência é que aos pouquinhos ele comece a voltar, mas pode ser que seja até relacionado para esse jogo contra o São Paulo. E o Gabriel Moscardo, esse sim, né, que poxa, teve uma casualidade, né, de uma apendicite, né, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, teve que ser submetido a uma cirurgia, isso há 2 semanas, mas ele já fez o primeiro treino com bola desde então, um menino de 17 anos que assumiu a titularidade na primeira função no meio-campo e tomou a posição, não tem pra ninguém, nem Fausto Vera, nem Rony, nem Giuliano, ninguém jogou melhor que ele nessa temporada. Gabriel Moscardo, 17 anos. Provavelmente não, né? Já é certo que ele não joga contra o Inter no sábado, mas aí ele pode ganhar alguns minutos contra o Newell's na semana que vem, depois contra o Cuiabá e aí posteriormente no jogo contra o São Paulo no Morumbi dia 16 de agosto. Foco nesse dia, né? Decisão para que o Corinthians possa voltar a disputar uma final de Copa do Brasil, como foi no ano passado contra o Flamengo. E existe uma tendência de ser contra o Flamengo de novo, né? Que tem uma vantagem de 2-0 contra o Grêmio. Mas enfim, Moscardo, Mosquito e Rojas estão sendo preparados para esse dia 16. Alguns, né? O Moscardo pode ser que ganhe alguns minutos antes, o Rojas também, o Mosquito provavelmente não. Só para vocês terem uma ideia de como está sendo o planejamento para esses 3 jogadores que ficaram de fora. O Mosquito por bem mais tempo, o Rojas e o Moscardo por alguns dias aí e podem voltar a qualquer instante. Beleza? O que vocês acharam das informações? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!